Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos a mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos abordando o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E hoje vamos falar sobre o item 8 deste capítulo, que está sob o título Aliança da Ciência e da Religião. Neste item, Kardec ele coloca a ciência e a religião como duas alavancas da inteligência humana, onde a ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo espiritual. Sendo as duas oriundas da mesma fonte, que é Deus, elas não podem se divergirem. Uma vez que, se isso acontecesse, Deus estaria destruindo, portanto, a sua própria obra. E segundo o codificador, o que distanciou essas duas forças, essas duas, digamos assim, potências, foi a pretensão da obtenção da exclusividade por parte de cada uma, gerando então a incredulidade por parte da ciência e a intolerância por parte da religião. Porém, é chegado o tempo em que, segundo o codificador, seria necessário levantar o véu colocado propositalmente na época de Jesus, quando ele trouxe os seus ensinamentos. Propositalmente, porque não tínhamos, obviamente, condições, tanto morais e principalmente intelectuais, de conseguir compreender aquilo que Jesus nos disse. Claro, com a profundidade devida que os seus ensinamentos merecem. Não é? Então, Kardec coloca que a ciência como um elemento primordial para este entendimento. Não é? Onde também não só a ciência vem contribuir com a religião, mas também a religião, por sua vez, contribuirá com a ciência. Porque se uma é a revelação das leis do plano material e a outra é a revelação das leis do plano espiritual, as observações que o Espiritismo nos traz através de experiências, através de fatos, nos mostra a ligação direta entre essas duas. Porque as leis espirituais influem diretamente nas leis materiais. E segundo o codificador, é exatamente esse o traço que interliga essas duas potências. Era essa lacuna que estava faltando a ser preenchida. Portanto, Kardec vem com uma frase muito interessante, onde através dessa observação ele diz que a fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E aí então o materialismo foi vencido, fazendo então a junção, a união dessas duas grandes potências. Mas é claro que vão existir pessoas que ficarão para trás, que resistirão a essa junção, a essa união, continuando segundo os seus pensamentos e as suas vontades somente ao exclusivismo da religião e ao exclusivismo da ciência, porém serão naturalmente arrastadas pelos fatos. Aqueles que ficarem sobre a ciência, somente sobre o próprio aspecto científico, que tem como principal objetivo sempre buscar as causas das coisas, nunca a encontrarão, porque, na verdade, caminhará ainda mais de encontro, digamos assim, a Deus, à religiosidade. Porque vamos lembrar aqui no livro dos Espíritos, lá na primeira questão, os Espíritos nos dizem que Deus é a causa primária de todas as coisas. Né? Que é exatamente o que a ciência, de certa forma, ela procura. Mas quanto mais ela procura, ela sempre vai achar os efeitos que provêm da causa, que é Deus. Mas isso é tão interessante, essa análise, que Kardec, que Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, ele diz que os cientistas eles são contados como sacerdotes do espírito, mesmo contra a vontade deles, porque eles estão acabando com o ateísmo e com o materialismo, que o materialismo e o ateísmo deixarão de existir por falta de matéria, porque a ciência hoje nos mostra que não existe a matéria, a ponderabilidade propriamente dita, que a matéria é energia. Não é? Portanto, Emmanuel ainda coloca que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus.
Portanto, para se explicar vários desses fenômenos, necessário que se obtenha o auxílio da religião. E a religião, por sua vez, também aqueles que continuarem fixados somente no campo religioso, desprezando as questões científicas, continuaram no campo do místico, que foi o que deu um campo muito grande para o materialismo. Portanto, é chegado o momento em que essas duas potências deverão dar as mãos para que possam continuar a sua própria sobrevivência, né? E aí então, após essa união, acontecerá aquilo que Kardec chamou de a grande revolução moral, que nada mais é que a grande consequência disso, dessa revolução moral, será a mudança nas nossas relações sociais, onde conseguiremos realmente nos reconhecermos como irmãos, filhos de um único Pai, não somente a nível da Terra, digamos assim, mas de todo o universo. Porque por mais que algumas pessoas tendem a retardar isso, não conseguirão. Por isso que Kardec diz que eles serão arrastados, porque é uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, da qual todos nós deveremos nos submeter, querendo ou não. E é exatamente isso que marcará a era nova, uma nova era, que é exatamente o título dos próximos itens abordados por Kardec. Na verdade, são as instruções que os Espíritos nos darão a esse termo, a tão sonhada nova era, que nós vamos comentar nos próximos vídeos. Então, um grande abraço e até lá.